Está entrando no ar Clube Notícias. 10h06 na Clube e a gente abre a edição do nosso Clube Notícias, primeira edição desta sexta-feira, de uma maneira muito especial, recebendo aqui nos estúdios da Clube FM, com muito prazer, o excelentíssimo juiz de direito de Guaxupé, Dr. Milton Furquim. E pra gente, pra comandar essa entrevista junto ao Dr. Milton, quero convidar o nosso diretor Rafael Zayati. Rafa, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Henrique, bom dia a todos os ouvintes do Manhã na Clube. E conforme você falou, muito prazer, estamos recebendo hoje o nosso juiz de direito da primeira vara da comarca de Guaxupé e Guaranésia, Dr. Milton Biagione Furquim. Dr. Milton, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, ouvintes. Vamos lá, hoje o motivo pelo qual a gente faz essa entrevista é muito especial. Eu deparei com uma informação aqui que me causou uma certa estranheza, mas é sobre a atividade de motoboy que pode ser proibida na cidade de Guaxupé. Então, para começar esse bate-papo, eu queria perguntar para o senhor qual que é a visão do judiciário sobre a segurança no trânsito de Guaxupé. Bem, na verdade, segurança do trânsito de Guaxupé ou de qualquer outro lugar, nada tem a ver com a atribuição do judiciário. Esse é um problema administrativo, né? Problema da polícia e o problema do município. O município é que tem a atribuição de resolver, enfim, regulamentar o trânsito. E nada tem a ver com o judiciário. Mas devido à farra que nós estamos encontrando no trânsito aqui em Guaxupé, e devido também à cobrança, né, da sociedade, e eu não sei por que motivo essa cobrança se faz diretamente à minha pessoa, né, enquanto juiz, eu resolvi então chamar a responsabilidade para que realmente essa questão seja resolvida da melhor maneira possível, para que não haja prejuízo algum aí aos motoboys, né, que são os grandes responsáveis aí pelo problema do trânsito aqui em Guaxupé. O senhor está dizendo de um problema do trânsito, talvez ocasionado por motoboy. É motoboy ou motociclista? Tem como diferenciar isso pra gente? Ambos fazem essa farra no trânsito, ambos. Agora, quanto aos motoboys, é visível, porque eles ainda continuam ultrapassando os veículos pela direita, causam um tremendo susto no motorista, né? Eles continuam empinando as suas motos. Eles continuam, sobretudo, atravessando, enfim, não obedecem os sinais, né? Mesmo com o sinal vermelho, eles estão atravessando. O som da moto, né? Eles continuam ainda acelerando muito e estalando, né? E continua, bem, na verdade, continua. Isso que seria a farra que o senhor citou. Isso, essa farra até algum tempo estava realmente insuportável. Depois de uma providência que nós tomamos junto à polícia militar, né, polícia municipal, houve uma diminuição, né? As pessoas acho que sentiram um pouco aí o drama, mas as coisas estão voltando de novo, né? Porque a polícia ela age, depois ela para, dá aquele espaço de tempo, né? As pessoas se sentem à vontade e voltam a fazer a mesma coisa. E tem uma coisinha bastante interessante também, alguns aí idiotas, alguns imbecis, quando eles passam perante mim, depois de 2, 3 quarteirões, né, título de provocação, o que eles fazem? Empina a moto, acelera o máximo possível, né? Dá aquele estouro, né? Querendo peitar realmente. Não são aquela atitude de valentia, né? Mas eles são valentes a 2, 3 quarteirões adiante, né? Tem que ser valente exatamente no momento que está cruzando comigo, né? Então, quem sabe me dá condições de tomar as providências. Eu fiquei encabulado porque o senhor mesmo já abriu essa entrevista falando que não era algo que deveria ser proveniente do judiciário. Não. Como isso deveria ser conduzido na cidade de Guaxupé? Não, como sempre, pela polícia, a fiscalização. Eu tenho cobrado da polícia e continuo cobrando da polícia que sejam o mais rigoroso possível com relação a esse tipo de atitude. É uma atitude, é uma falta de educação no trânsito, não tem por que fazer isso. Eles colocam em risco, né, os demais veículos no trânsito, colocam em risco pessoas, né, que estão passando ali pela localidade, e é uma situação desagradável, né? Não tem necessidade de fazer esse tipo de atitude, não tem por que fazer isso, por que empinar a moto em meio ao trânsito?
né? Porque acelerar o último irrita as pessoas. Inclusive é crime, né? A importunação social da lei, e por aí afora vai. E eles fazem isso muito à vontade. Não sei o que leva eles a fazer isso. Uma questão aqui, doutor, há uma responsabilidade por parte dos contratantes nesse tipo de situação ou não? Sem dúvida alguma, né? A responsabilidade daqueles que contratam, pagam o serviço do motoboy é solidária. Se um desses motoboy causar um acidente no trânsito, as despesas todas ali é de responsabilidade, não só, evidentemente, do motoboy, quem deu causa ao acidente, como de quem o contratou, né? De modo que a vítima pode entrar com uma ação contra o motoboy, ou contra o contratante, ou contra ambos, né? Geralmente você vai entrar contra quem o contratou, que com certeza tem mais recursos do que o motoboy ali, no sentido de fazer uma indenização. Então, o que acontece? Esses empresários deveriam levar em consideração muito bem a pessoa que ele está contratando, procurar informações dele, para ver se não é uma pessoa realmente que não dá problema, é uma pessoa que obedece às leis de trânsito, não é aquela pessoa que faz bagunça. Eles tinham que levar isso em consideração, né? Já por si só já vetaria, e aqueles que não querem nada, né, com a segurança. O senhor explanou a respeito dos problemas que estão sendo causados pela classe. A questão que fica agora é o seguinte: obviamente que a gente até mencionou aqui que a atividade de motoboy pode ser proibida. Como seria proibida? Qual seria a causa e qual seria a solução para que isso não acontecesse? Então, há um tempo atrás aqui, não faz muito tempo não, tivemos esse problema, no qual aí umas lideranças dos motoboys fizeram um movimento aí, uma reunião aí, para chamar a atenção no sentido de que não eram os motoboys que causavam os problemas, que todos os motoboys são responsáveis. Sim, eu não digo que todos os motoboys são responsáveis, tem muita gente responsável sim, sem dúvida alguma. Os irresponsáveis é que estão causando esse problema. Só espero que os irresponsáveis não sejam a maioria, né, mas estão causando. Cabe aos próprios motoboys que são responsáveis, juntamente com a liderança, trabalhar em cima desses que são irresponsáveis, porque eles estão criando todo o problema. Em razão desses motoboys irresponsáveis, aqueles que são responsáveis vão pagar o pato, né? Prejudica toda a classe. Prejudica toda a classe. Agora, veja bem, a coisa é simples. Ele está errado, quer ter todo o direito, quando não tem direito algum. Por quê? A atividade motoboy equipara-se à mesma atividade daqueles motoristas por aplicativo, no caso do Uber. O Uber aqui em Guaxupé teve que ser regulamentado, para poder trabalhar. Mesma coisa o motoboy, né? Não há regulamentação, não há nenhuma lei municipal regulamentando o trabalho deles aqui. Se não existe lei regulamentando o trabalho deles, toda atividade deles é ilícita, é legal. E essa atividade ilícita, essa atividade legal, pode ser proibida a qualquer momento. A polícia pode, evidentemente, proibir, a polícia pode fazer a multa, fazer a apreensão e tudo mais. E assim como a fiscalização do município, que é quem tem que tomar uma providência. Agora, se realmente quiserem assumir uma posição de confronto, de provocação e continuar com essa farra, que já está voltando a acontecer, eu vou exigir, sim, do Executivo, do Legislativo, que providencie uma legislação para que eles possam trabalhar. E enquanto isso não acontece, ninguém pode trabalhar, vai poder trabalhar, né? Então querem arrumar uma confusão desnecessária? É simples. O cara está errado. Não tem uma legislação que regulamente a atividade dele. Ele ainda quer chegar lá no trânsito e comandar o trânsito, fazer o que bem entende no meio do trânsito, provocar as pessoas. Não, me desculpem, mas nós não vamos permitir isso, não. Eu acho que fica bem claro que o objetivo, inclusive, da primeira vara e tudo mais, personificado na pessoa do senhor também, é em momento algum prejudicar qualquer tipo de trabalho da classe. De maneira alguma. Mas para entender a responsabilidade. É para que eles tenham responsabilidade. É para que os motoboys responsáveis passem a atuar perante aqueles colegas irresponsáveis de tirá-los do meio, né? Ou você para com essa atividade sua, ou você eduque-se tal qual, né, aqueles que são educados no trânsito, porque vocês estão criando dificuldade para nós. E existe alguma penalização municipal para esse tipo de situação? A penalização municipal, a primeira coisa é fazer a apreensão. Vocês não vão atuar, vocês não vão trabalhar, são proibidos de fazer o trabalho.
né? De motoboys, de fazer a entrega. Ah, mas daí como que faz? O comerciante, o empresário, teria que contratar. Fazer um contrato de trabalho com relação a um motoboy para fazer o tipo de serviço que eles precisam. De modo que a atividade desse motoboy, uma vez contratado, ela é exclusiva do empresário. Mas aí eu pergunto, e tem a lei municipal regulamentando isso? Não tem, de qualquer forma, ainda tem esse problema ainda. Né? E se for pensar amplamente, automaticamente encareceria o produto final para o consumidor. Não tenha dúvida disso, né? Agora, se querem, evidentemente, partir para uma espécie de confronto, se querem continuar fazendo bagunça, se querem continuar realmente criando essa dificuldade no trânsito, eu encontro que as pessoas nas ruas, as pessoas vêm falar comigo. Doutor, toma providência para nós de novo, a coisa está voltando. Estão começando a fazer bagunça novamente. E a Polícia Militar toma abre alguma situação de números do que está sendo apreendido, que está sendo abordado quanto a isso com o senhor ou não? Não tenho tido essa informação, mas de qualquer forma, eles estão sempre atuando. Mas eles têm que fazer um trabalho mais efetivo, um trabalho mais duro, né? Aquele trabalho que põe os policiais ali não passa ninguém, ali fiscaliza todo mundo, né? E resolver mesmo. A única forma de resolver é aplicar a sanção. Não tem outra forma. Conversar, dialogar, olha, não funciona. Hoje a gente sabe que o Guaxupé tem aquele olho vivo, onde tem um circuito de câmeras integradas que consegue monitorar uma boa parte das vias públicas, inclusive patrimônio público. E isso automaticamente, a gente pode ter acesso e ver quem são as pessoas que estão cometendo essas infrações. Perfeitamente. E isso não poderia até facilitar essa punição para poder personificar quem são os engraçados? Inclusive é o seguinte, qualquer cidadão, você encontrou um motoboy, um motoqueiro, sei se é ele quem for, fazendo bonitinho no trânsito, aquela atitude dele criando perigo naquele momento ali, anota a placa e manda para a polícia. Então, se eu estou no trânsito, estou vendo um motoboy cometendo uma infração, a minha atitude é ligar para a polícia. Exatamente, liga para a polícia. Tá. E teria alguma outra medida adicional que pode ser implementada para melhorar a segurança no trânsito em Guaxupé? A bem da verdade, hoje a minha preocupação são só com os motoboys, né? Embora não seja na minha atribuição também. De um modo geral, com relação ao trânsito, eu já nem vou meter o bedelho aí, porque não cabe a mim, não cabe ao judiciário mesmo, né? Mas eu acredito que todo o problema do trânsito em Guaxupé está mais diretamente ligado, direcionado aos motoboys, aos motoqueiros, sabe? Qual seria a ação da Dimutran e da Divisão Municipal de Trânsito e também da Guarda Municipal frente aos motoboys que cometem essas infrações? Fazer a apreensão, parar e fazer a apreensão da moto, né? Enfim, e autuar. Né? Eles têm poder para isso? Tem poder para isso. Né? Doutor, mudando um pouco de assunto, mas nos últimos dias o senhor soltou uma informação prestando contas sobre a atual situação processual na comarca de Guaranésia. E a gente queria também convidar o senhor para fazer um balanço a respeito disso aqui nos microfones da Clube. Eu quero crer até que Guaranésia deve ser, se não a única comarca no estado, mas uma das poucas comarcas que conseguiu essa proeza de zerar processo concluído para o juiz. Né? É normal você, em uma comarca, encontrar um processo parado por 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Por conta do serviço, qualquer que seja o motivo. Hoje, lá em Guaranésia, não tem mais processo parado. Todos os processos estão zerados. Chegou hoje ou amanhã já é despachado, já é devolvido. Né? Todos. E, então, isso foi feito em 11 meses. Eu assumi a comarca de Guaranésia, mas já está fazendo um ano que eu assumi a comarca de Guaranésia, em substituição ao Dr. Bruno, né, que foi promovido aqui para o Juizado Especial de Guaxupé, e como eu sou substituto direto de Guaranésia, a primeira vara, né, eu que estou respondendo então pela comarca lá de Guaranésia. E ao assumir, é evidente que eu procurei montar uma equipe da minha inteira confiança, né, pessoas assim que eu tinha certeza que eu poderia contar com elas, queriam vestir a minha camisa, iriam atender todos aqueles meus objetivos, para que nós pudéssemos então colocar em dia a comarca, de modo que não tivesse processo ali parado,
por muito tempo, de modo que os processos pudessem caminhar, pudessem tramitar com toda aquela rapidez que é o que se espera, né? E aí montamos uma equipe muito boa e ali, evidentemente, tudo depende de você fazer um trabalho com a sua equipe, você confiar na equipe, pessoas que estejam dispostas a vestir a tua camisa, que estejam dispostas também a trabalhar pela sociedade. E eu consegui isso. Então, nós hoje temos 0 processo concluso na vara única de Guaranense. E isso poderia ser aplicado para Guaxupé também, para ter mais celeridade? A primeira vara aqui da qual eu sou titular, já estamos próximos disso também. Você veja bem, lá em Guaranense eu estou com 8 mil processos, né? 8 mil processos, nós conseguimos então agora zerar processo concluso. E aqui na primeira vara nós estamos próximos disso também, né? Aqui nós temos mais processos do que lá em Guaranense. E essa informação é muito interessante porque não só o CNJ, como a própria Corregedoria, ela nos cobra. Por quê? Até 100 dias é tolerável o atraso no processo, no ser despachado. Um processo, a bem da verdade, então, ele pode, segundo a própria Corregedoria, ficar até 100 dias paralisado. Mais de 100 dias, a Corregedoria começa a cobrar. Ela liga e fala, vocês têm tantos processos com 150 dias parados, tantos processos que estão 1 ano parados, né? Eles têm prazo e vão dar um prazo para vocês botar esse negócio em dia aí. Então a própria Corregedoria fica cobrando, porque eles têm todas as informações. Hoje o processo é eletrônico, né? Eles têm todas essas informações lá no tribunal. E até 100 dias é tolerável e Guaranense nós não temos nenhum dia, tudo 0 dias. Isso é muito bom saber. E aqui na primeira vara já estamos próximos disso também. Muito bom saber que a gente pode ter uma, como a gente estava falando também, celeridade nessa questão processual, né? Doutor, aproveitando que a gente está falando da primeira vara aqui em Guaxupé, a gente sabe que a primeira vara da comarca encabeçou um movimento em dezembro de doação de alimentos, panetones e tudo mais. E eu queria saber como é que foi, como finalizaram as ações. Então, nós somos bastante felizes. E eu até aproveito para agradecer todas aquelas pessoas que nos ajudaram, né, doando os alimentos, as cestas básicas, para que nós pudéssemos, então, distribuir as famílias carentes daqui de Guaranense. O ano passado eu havia distribuído 150 cestas básicas, para 150 famílias. Esse ano nós atingimos 310 cestas básicas, onde 310 famílias carentes de Guaxupé foram beneficiadas com essas cestas. E é evidente que nós só conseguimos isso por conta da ajuda das pessoas, né? Que se dispuseram a nos ajudar, a nos doar essas cestas, para que nós pudéssemos então atender as famílias carentes daqui de Guaxupé. E olha, é incrível, mas as pessoas precisavam sair e verificar que tem muita gente carente mesmo. Muita gente carente. Naquela época que nós entregamos, foi próximo, semana que antecedeu o Natal, a gente chegava, as pessoas choravam, porque não tinha nada para comer mesmo, né? E nós ficamos muito felizes com isso, porque conseguimos, pelo menos nesse período, né, colocar o alimento na mesa da família. Ficamos felizes com isso. O que me deixou muito contente também foi o fato de eu ter conseguido doar 400 bolos panetone para os presos daqui do presídio de Guaranense Guaxupé. Mais ou menos 350 presos, né? Portanto, eu consegui os 350, 400 até eu consegui panetones. Isso aqui não teve ajuda de ninguém, isso aqui foi uma atividade minha especial, e até porque a fábrica da Balduco é lá em Extrema, na minha cidade, né? Então não foi difícil eu conseguir com eles. Eles fizeram para mim a preço de custo, até menos do que isso, e eu consegui então comprando deles a 400 panetones para doar para os presos também no Natal. E se houvesse algum problema, alguma dificuldade, e de modo que a direção, enfim, do presídio não permitisse, seria doado para a família deles, né? Mas ao final, lá de Belo Horizonte, nós conseguimos o ok deles, nós pudemos distribuir diretamente para todos os presos. E fico feliz também, muito embora muita gente não entenda, mas para presos, gente, como fazer um negócio desse? É questionável isso? Né?
Muita gente questionou isso. Falei, gente, olha, vamos só para não esticar muito. Você tem que entender uma coisa. Nem todo mundo que está fechado lá é bandido. O cara não entra no presídio bandido. Ele entra como cidadão comum, como cidadão que por um descuido da vida ele cometeu um crime. Foi condenado, evidentemente que vai ter que ir para o presídio. Então ele não entra bandido, ele sai de lá bandido. Bandido, a possibilidade dele sair é muito grande. Porque lá no presídio não consegue ressocializar ninguém, pela forma com que é a nossa legislação. Quando o objetivo realmente dos presídios, enfim, da lei de execução penal, é a ressocialização do preso, mas da forma como que as coisas funcionam no Brasil, você não ressocializa ninguém, pelo contrário, você o transforma em bandido. Então, nem todos que entram são bandidos. Agora, a maioria que saem bandidos mesmo, né? E eu, ao fazer isso também, eu pensei, eu fui bastante assim, não sei se fui pensando exatamente em mim como juiz corregedor do presídio. Sempre que há problema no presídio, quem procura resolver, quem tem que resolver isso, a questão é exatamente o juiz corregedor. Imagina uma rebelião, um levante, alguma coisa nesse sentido que ocorre no presídio. E é passível de acontecer isso aqui, devido à quantidade de presos. O presídio, ela cabe, digamos lá, 150 presos, nós estamos com 400 presos. Veja bem para você ver como está superlotado. Daqui a pouco, aqui em Guaxupé, Guaranésia, eles vão ter que começar a fazer um rodízio para ver quem dorme. Na hora de dormir. Ceras, que é para 3, 4, tem 15, 20. É impossível o negócio. É desumano o negócio deles. Ah, mas é preso, desculpa a expressão, que se foda. Né? Tem que pagar, tem que morrer. Você está pensando nisso lá nele enquanto você não tem um parente lá. Quando você não tem um amigo lá dentro. E você vai me garantir que amanhã depois você não pode, por um motivo qualquer, estar lá também? Será que amanhã depois você não pode, por um ato, um desatino qualquer aí, cometer um crime de modo que você venha a ser condenado e você vai ter que tirar a tua pena no presídio? E quando você estiver lá, você vai ter esse mesmo pensamento? Que se foda quem está no presídio, que morra todos. Aí você vai querer isso também? Então, olha, pensando em você, amanhã ou depois. Né? E eu fiz exatamente isso também, porque sempre é interessante, muito produtivo, você, como juiz corregedor, ter um livre trânsito com eles, poder ter um bom diálogo com eles. Se houver algum problema amanhã ou depois, fica fácil para a gente poder conversar, ter um diálogo e tentar resolver o problema. Mas, de qualquer forma, foi bem recebido por eles e você tem que entender que nós temos aqui em Guaxupé presos do PCC, né? A outra facção lá do Comando Vermelho, né? E eles não podem ficar juntos, não podem se encontrar. Né? Então, vocês não sabem, mas nós temos esse problema aqui em Guaxupé. E existiria alguma possibilidade de aumento das celas e tudo mais aqui no presídio em Guaxupé? Não, o que existia, a única saída que existia foi exatamente a providência que eu tomei. O que eu fiz há 1 mês, 2 meses atrás? Eu interditei o presídio daqui de Guaxupé. Mas como foi essa interdição? Pela capacidade do presídio. Se o presídio cabe 150, só vai ter 150, não vai ter mais. Ficaria proibido a entrada de qualquer preso acima disso. Que seria um problema absurdo. O que acontece? O Estado me obrigou, no sentido de que o Estado me sugeriu, obrigando, né, que eu revogasse essa interdição do presídio. Eu acabei, então, revogando a interdição do presídio. Quer dizer, de certa forma, lavo minhas mãos. Então, nós temos 3 vezes mais presos da capacidade. Amanhã ou depois, se tiver algum problema, alguma rebelião lá por conta disso, porque não vai ter onde pôr mais preso, é o Estado que resolve o problema. Doutor, abra aqui um espaço para suas considerações finais, já agradecendo muito a sua visita aqui na Clube, sempre com assuntos pertinentes, e até queria deixar claro pro motoboy que está nos ouvindo que o espaço também está aberto a eles. Se tem alguma coisa para se posicionar quanto a isso, a classe e tudo mais, estamos à disposição. Perfeito, perfeito, eles que vêm, eu estou disposto a conversar com eles, né, a trocar ter um diálogo com eles. Sugerir alguma coisa para que eles possam fazer, para que não chegue a esse ponto. A hora que chegar a esse ponto,
A polícia vai ter que cumprir, sim. Né? O município vai ter que cumprir, sim, não tenha dúvida disso. E o motoboy vai ficar sem o serviço, sim. Né? Até que regulamente. Mas tem uma outra informação sim, importante que eu quero passar também. Hoje, a data de hoje, eu estou repassando para a Santa Casa de Guaranésia a quantia de R$127 mil e 127.850 reais. Esse valor está sendo repassado para a Santa Casa de Guaranésia e esse dinheiro é para que eles possam, a finalidade desse dinheiro é a aquisição do equipamento e adequar uma sala sala cirúrgica, sendo que esse equipamento é imprescindível para a realização de cirurgias de urgência eletivas, né? Então nós estamos repassando essa quantia de R$127 mil para a Santa Casa de Guaranésia. Eu fico contente, fico feliz por a gente ter conseguido ao longo desse tempo. Esses recursos são aqueles pagamentos em que os presos são condenados, né? E tem que pagar para a justiça, e ao longo do ano nós conseguimos aí então a quantia de R$127 mil e esse valor está sendo repassado hoje para a Santa Casa de Guaranésia. Para o bem comum. Para o bem comum. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui na Clube. Como o senhor já sabe, os microfones sempre abertos, sempre de portas abertas a Clube para o senhor. E aí, conforme falei, a gente está aqui também abrindo espaço para os motoboys. Essa atividade de motoboy pode ser proibida? Sim, mas pode ser conscientizada e não ter problema nenhum, correto? Perfeito, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Agora não venha para o confronto, porque daí, né, vai prevalecer a lei. Sempre teve que, no Estado Democrático de Direito, prevalece a lei. Beleza, doutor. Obrigado pela participação. Qualquer outra novidade sobre o assunto, por favor, comunique a gente. Eu que agradeço, me coloco à disposição como sempre, e eu fico muito feliz quando eu venho aqui poder trazer alguma novidade, alguma informação importante para toda a sociedade. Muito obrigado, Henrique, com você. Valeu. Clube Notícias. Seguimos com a primeira edição do Clube Notícias desta sexta-feira. Ex-presidente Bolsonaro fica em silêncio em depoimento à Polícia Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi ao depoimento agendado pela Polícia Federal nesta quinta-feira em Brasília.